Será que o glúten realmente precisa ser retirado da minha alimentação? Será que ele é um vilão para a saúde? Se você quer entender se o glúten te faz mal, se realmente você precisa retirar ele, ou se as pessoas estão exagerando em relação a isso, vem comigo que eu vou te explicar. Pois é, muitas pessoas chegam e falam assim: ah, mas eu sempre comi, minha família sempre comeu o pão, o trigo, comeu glúten a vida inteira. Se Jesus comia glúten, né? Comia o pão lá na Santa Ceia, por que que agora ele faz mal para mim? Gente, a gente não pode se enganar que esse glúten da época de Jesus, ou seja, muito mais de 2000 anos atrás, é o mesmo de hoje. Isso porque, desde a época do pós-guerra, eles começaram a ver que necessitava de criar uma semente. Então começaram-se as modificações, que esse trigo precisava ser mais resistente às pragas, precisava dar mais grãos, porque a população estava crescendo, então eu precisava de ter mais quantidade de trigo. E aí foram sofrendo modificações. Os resultados dessas modificações foram o aumento da proteína, um aumento muito grande dessa proteína, né, do trigo, que contém o glúten e as proteíninhas chamadas gliadina e glutenina. Essas proteínas, sim, aumentadas, em quantidades aumentadas, como é o nosso trigo de hoje, o que acontece? A gente ingere muita coisa com trigo, porque às vezes a pessoa não janta, troca por lanche, olha aí, vai mais pão de noite. E é pão de manhã, e é pão de tarde, é biscoito, é tudo. Gente, a gente come muito isso. E aí o que acontece? Esse trigo chega lá no nosso intestino, são quebrados em pequenas partes de proteína, desse excesso que a gente está falando, que existe hoje no trigo. E aí ela tem uma característica inflamatória. Essas pequenas porções que estão lá no nosso intestino, elas têm uma característica inflamatória. Isso aí já é um fato. Cada pessoa vai responder de uma forma. Por quê? Qual é a diferença? Por que uns comem e não sentem nada e outros comem e já se sentem mal, sentem com aquela barriga estufada, sente às vezes uma azia, sente um refluxo? Por que algumas pessoas são assim? Porque vai contar muito a característica genética de cada um. Então, você pode ter uma genética que a sua resposta não vai ser imediata. Você come até, não vai sentir nada, mas logo após vai acontecer algumas inflamações no corpo que a gente vai levando que a gente nem imagina que seria por uma alimentação, não é verdade? Então, essa característica é assim: as pessoas que são celíacas são aquelas que têm que excluir da vida delas o glúten. Porém, existe uma outra sensibilidade que é muito comum hoje em dia, gente. É muito comum você ter uma hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Você não é um celíaco, você não tem essa doença, mas você tem uma sensibilidade aumentada a essas proteínas. Então, por isso que a gente, em muitos casos, quando a gente faz a retirada, a pessoa melhora muito e ela não é celíaca, né? Isso não quer dizer que um dia, mais tarde, quando ela melhorar de todo o quadro inflamatório, quando ela for provar algo, ela vai sentir mal. Diferente do celíaco, que não pode de jeito nenhum, entende? Então, especialmente, por exemplo, nas doenças autoimunes, pessoas que têm essa resposta inflamatória já aumentada, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma pessoa que tem uma doença inflamatória, como endometriose, por exemplo, né? Uma retocolite, várias outras doenças, quando ela tem essa resposta inflamatória exacerbada, uma artrite, ela vai comer esse glúten e ela vai piorar essa resposta inflamatória. Por isso que tem casos que para a gente buscar a remissão, a gente faz a exclusão dessas proteínas. Por que a resposta inflamatória aumentada dessas pessoas? Porque, como eu falei, vai chegar lá no intestino,
essa proteína, esses pedacinhos de proteína, vai inflamar esse intestino, vai inflamar essa membrana intestinal que eu tanto falo para vocês. Assistam o vídeo aqui que tem de permeabilidade intestinal. Então vocês vão entender. Chega lá nessa membrana intestinal, começa a fazer arranhar essa parede e fazer os pequenos microfurinhos que a gente chama de intestino gotejante, ou seja, vai deixar passar para a corrente sanguínea aquelas substâncias que não deveriam, as toxinas, e aí aumenta a resposta inflamatória, tá? Então, se você tem uma sinusite, rinite, otite, artrite, isso já significa que você é uma pessoa que tem uma resposta inflamatória aumentada. Então, para que você vai piorar o quadro utilizando uma proteína dessa, o glúten, que vai ser inflamatória para você? Não é verdade? Então, a gente retira isso da alimentação e você melhora. Por isso que as pessoas melhoram, não é mágica. Eu estou explicando como que acontece, para vocês entenderem da forma mais simples possível, tá, gente? Então, por isso que assim, quando a gente trata de doença autoimune, o que é o tratamento que a gente faz? A gente, até buscar a remissão, a gente exclui totalmente o glúten. Para quê? Para que a gente consiga desinflamar esse paciente e vai tratar o intestino dele também, né? Depois que a gente consegue a remissão dos sintomas, aí sim, a gente pode, com muito critério, com pequenas exceções, entrar uma vez ou outra na alimentação dele esse glúten, tá? Ele não sendo celíaco, ele vai ter essa oportunidade. Mas até a remissão, e isso pode demorar às vezes até 1 ano, não é rápido, né, gente? A gente está falando de uma doença autoimune aqui, dando exemplo de uma doença autoimune. Então, isso pode demorar mais tempo? Sim, vai demorar mais tempo, pode demorar 1 ano para uma remissão, mas ela acontece. Então, eu quero dizer para você que esse glúten não tem jeito, ele é sim inflamatório, tá? Para alguns é excluir para a vida, que são os celíacos. Para outros, excluir até a remissão e enquanto essa inflamação estiver latente no seu corpo. Tá bom, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, deixa seu comentário, a sua dúvida e acompanhe os outros vídeos que eu citei para vocês. Tá bom? Até breve!